Eu voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar, meus queridos. Vamos para mais uma disciplina de projeto interdisciplinar, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos só pegar uma pequena revisão, porém, com complemento de alguns detalhes importantes sobre projetos, gente, tópicos básicos, né? Então, nesse projeto de aprendizagem interdisciplinar, é de suma importância esta pequena revisão com um incremento sobre design thinking, tá? Então, sai daí que a gente vai focar exatamente nesses tipos de projetos. Coloquei aqui para vocês, meus amados alunos. Nesta aula, né, a gente vai passar aprender o que é projeto e como nascem essas questões de projetos, certo? Projetos nascem, professor, dentro e fora das empresas. A gente falou bastante de projeto, principalmente quando envolve problemas ou oportunidades. Então, eu trouxe esse mapa mental aí para vocês, que nós temos que pensar o seguinte, professor, em relação a projetos. Professor, se eu vejo em um ambiente interno, uma organização, ou uma sociedade que tem vários problemas, que há uma necessidade de desenvolver projetos para resolver aqueles problemas. Então, isso pode se tornar uma oportunidade, uma ideia, e tornar você milionário, certo? Pode-se dizer assim, por causa de questões de projetos. Então, é ideia, problemas, tá? Então, meus amados alunos, o modelo conceitual de um projeto, ele pode ser definido assim: você tem uma ideia, certo? E essa ideia surge porque você viu um determinado problema ou oportunidade. Ou oportunidade, certo? Aqui dentro das organizações. Tem ideia. Então, um projeto, então você pode colocar algo novo no mercado ou pode melhorar para que os produtos ou serviços supram as necessidades do futuro ou do contexto mercado atual. Conseguiram compreender? Então, amados alunos, nós temos essas questões. Então, ciclo de vida do gerenciamento de projeto, professor. Um projeto, ele primeiro passo tem que ter a ideia, né? Você começa a formalizar a ideia, você começa a detalhar a ideia, você começa a ver se aquela ideia na sua cidade, ela vai ter viabilidade técnica, econômica, de pessoal. Não adianta você inventar algo se você não vê. Por exemplo, eu quero fazer uma grande festa, certo? Em Juazeiro do Piauí, né? Vou planejar uma grande festa com bandas, certo? Como Tarcísio do Acordeon, como o Aviões do Forró, certo? Eu vou levar essas duas bandas para Juazeiro, para um grande evento, certo? Então eu preciso montar um projeto desse evento para que esse evento, certo? Esse projeto desse evento, ele seja bem executável, tá? Então nós temos que ter essa conscientização, certo? Em relação ao projeto. Então, meus amados alunos, nós temos transformando ideias em projetos. Tem que transformar, certo? Este espaço de iniciação é importante, principalmente quando a gente junta pessoas, fazendo uma tempestade de ideias. Eu junto a Flávia, a professora Lidiane, o Cássio, o diretor, todo mundo. Aí eu utilizo a técnica do design thinking. Anote esse nome aí, design thinking. É o nosso foco da aula de hoje, design thinking. Vamos utilizar essas técnicas para desenvolver as nossas ideias. Vamos utilizar duas técnicas:
Canva de projeto e design. Tudo um interligado ao outro, tá? Tudo interligado. Então, Canvas é quando você vai montar uma estratégia. Você vai montar uma estratégia, certo? O primeiro passo quando você vai montar essa estratégia é segmentar clientes. Quem são os teus clientes? Quem é teu público-alvo? Quem são teu público-alvo? Depois do público-alvo, você vai lançar uma proposta de valor, que agrega valor de acordo com as reais necessidades desse cliente. Será que esse cliente vai comprar o teu produto ou teu serviço se você inovar, se você colocar algo no mercado, aí em Juazeiro, será que ele vai comprar nesse projeto, gente? Então, o projeto de aprendizagem interdisciplinar é eu colocar, meus queridos alunos, eu conseguir colocar, certo, um projeto, um produto ou um serviço que tenha viabilidade técnica, econômica, vendável na cidade, certo? De Beneditinos, de Alto, de Sussuapara, tá? Tudo isso é importante. Então, ele deve ser preenchido. Ele foi inventado, meus queridos, por Alexander Osterwalder, onde ele colocou aí 9 itens importantes, certo? Isso aqui não substitui nunca vai substituir o chamado plano de negócio, não substitui. Aqui é apenas um encaixe estratégico para facilitar de maneira visual, para facilitar de maneira visual o teu planejamento estratégico, certo? A tua forma de colocar as tuas ideias, tá? As tuas ideias. Então é importante vocês entenderem isso. Então, existe o Canvas de negócio e existe o Canvas de projeto. Quais são os riscos que eu vou colocar na empresa? Quais os patrocinadores? Quem são os beneficiários? Quem vai fazer a entrega? Qual a data? Qual o objetivo? Então, o Canva de projeto, ele é diferente do Canva de negócio, certo? Totalmente diferente. Por quê? Porque ele é uma ferramenta onde tem que ter a colaboração de todos, tem que ter opiniões registradas em uma área comum de trabalho. Por isso que eu digo que o brainstorm é importante. Ele prioriza a participação de pessoas envolvidas em todas as etapas, por isso que o nome preconizar, certo? É priorizar, certo? A participação das pessoas, ela tem uma visão única numa página, certo? Por isso que é visual. O Canvas de projeto, ele poupa tempo, ele integra melhor a sinergia, ele cria entendimento comum, ele cria legitimidade e comprometimento sobre o trabalho a ser feito, principalmente em divergir, convencer, criar, fazer opções e escolhas, certo? Ele faz isso. Então, projeto. Então, o primeiro passo que você tem que perguntar desse processo: como vou fazer? O que eu vou fazer? Para quem? Certo? Quanto vai custar? Quando vai utilizar nos 5W2H? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 6. Aí o que significa isso, meus queridos alunos? Aí a questão do 5W1H, certo? Pode acontecer casos, certo? Com relação a quem, como, o que, porquê, quando. São 6 perguntas, certo? Porque existe o 5W2H, que é um plano de ação. Um projeto, ele tem que ter um plano de ação. Como é que seria esse plano de ação, meus queridos professores e alunos? Primeiro passo é o que tu vai fazer. Eu quero aumentar as vendas. Por quê? Aí tem um porquê, por isso que é chamado 5W2H. Já aí eu coloquei só 5W1H. Opa, é o H, tá, gente? Botei foi WW. É H. Aqui um erro. Tá aí, ó, 1H. Ok? 1H. Então, o que tu vai fazer?
o que tu vai fazer? Eu vou arrumar patrocinadores para investir no meu projeto. Quem? O Armazém Paraíba. Como tu vai fazer isso? Eu vou em lojas do Armazém Paraíba, falar com gerentes, mostrar o meu projeto que da escola, da unidade escolar, Elvídio Nunes, mostrando que o meu projeto tem viabilidade econômica e é um projeto de chão de escola. Quando? No dia 24 de julho de 2023. Quanto vai custar? R$ 1.000. Por que vai fazer? Para aumentar a minha renda e colocar incentivar o espírito empreendedor dos alunos técnicos em humanas, né, de recursos humanos em Juazeiro. Vocês estão conseguindo compreender essas perguntas? Vocês precisarão preencher. Vamos praticar assim, ó, de uma maneira bem simples, certo? Vocês imaginam aí uma situação de vocês colocarem, né, esse Canvas em prática, certo? Em prática. Então, vamos imaginar aí um grupo, pelo menos 5 pessoas, escolhem um projeto, faz um preenchimento sem explicação, certo? Do professor, para o entendimento livre. Depois, a segunda prática é ajustar o Canvas, conforme a explicação, depois colocar. O que vocês poderão fazer depois, certo? Vocês tentar preencher o Canvas, para ver se vocês conseguem, de maneira empírica, preencher esse Canvas, ó. De maneira empírica, certo? De maneira empírica, vocês consigam fazer o Canvas. Depois eu vou aqui auxiliar vocês, tá? Por exemplo, o Canvas, o primeiro passo que deve ser preenchido, gente, é a questão do alinhamento conceitual, que é característica do produto. Não confundir com o trabalho que deve ser realizado, mas qual a característica do produto? Qual o objeto desse produto? Qual a justificativa? Quais os benefícios que esse produto traz, certo? Então, eu tenho que aprender a construir, a medir, a aprender, certo? Então, é esse sentido. Então, o Canvas, ele é muito fácil, muito intuitivo. Se você for observar aí já preenchido, ó, no alinhamento, dentro do alinhamento conceitual, ele é bem simples, ó. Dentro desse alinhamento conceitual. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Esse alinhamento conceitual, pois ele é muito, muito, muito simples. Fácil entendimento. Vocês não vão ter dificuldade na hora de preencher ele. Então, o Canvas, gente, ó, pode observar aí, já preenchido. Ah, foi voltar. Ó. Ele já preenchido. Ele chama de projeto em todo ciclo. Pessoas sem conhecimento técnico, com afinidade com o tema do projeto também são bem-vindas no Canvas. Ele pode agregar visões totalmente fora da caixa e úteis. Professor, Canvas é maravilhoso, certo? O Canvas, como a própria professora colocou aí, Canvas é vida. Mas o mais interessante, meus queridos, em relação ao Canvas como ele é vida, ele tem 2 tipos aqui que está sendo trabalhado conosco. O Canvas de projeto e o Canvas de negócio, certo? 2 tipos. Então, vocês vão adorar o Canvas de projeto e vocês vão gostar mais ainda do Canvas de negócio, que é utilizado dentro do mundo do empreendedorismo, certo? Então, meus queridos alunos, vou mostrar para vocês a questão por que é importante essa questão do Canvas, certo? Uma curiosidade sobre essa gestão. Porque o Canvas traz uma gestão ágil. Existem várias outras ferramentas que ajudam na questão de uma boa gestão ágil, que é o Design Thinking, que é o OKR, que é o Scrum, que é o Kanban, certo? Existem, certo, esse tipo de cultura ágil, que é o pensamento lean ou antifrágil,
Então, existem ferramentas que são o Design Thinking, existe o OKR, existe o Scrum, existe o Kanban. Junto com ele, você pode utilizar o Canva, né, os Canvas de projeto, certo? Ou de negócio. Certo? Para você tentar melhorar as tomadas de decisões. Então, curiosidade sobre o Canvas. Então, nós temos os benefícios dessa gestão ágil, que é organizar melhor o trabalho, estabelecer prioridades, metas, prazos, custos, comunicação, melhorar a distribuição de tarefas, diminuir estresse, ansiedade, acelerar a entrega de resultado, aumentar o endividamento, né? Aumentar o envolvimento, desculpa, gente, das pessoas, ser mais assertivo, aumentar a qualidade, melhorar os processos, aumentar a produtividade. Então, um projeto ágil, ele traz isso, tá, gente? Projeto ágil, ele traz esse melhoramento. Professor, então o que seria o Design Thinking? O que seria essa metodologia chamada de Design Thinking? Simples, meus queridos. Design Thinking, a gente vai primeiro destrinchar o que seria design. Vamos quebrar essa palavra de design. Design Thinking, vamos separar. O que é design? O que vocês acham? O que seria design? Hein, meus queridos? Na percepção de vocês, dentro de um desenvolvimento de um projeto de vocês. Eu quero desenvolver um projeto, professor. Eu, professora Flávia Vieira, quero desenvolver um projeto com meus alunos. Eu, professora Lidiane Lima, quero desenvolver um projeto com meus alunos. Primeiro passo, vocês querem desenvolver um projeto. Aí, mas professor, mas o que é essa metodologia de Design Thinking? Que metodologia é essa, professor? E aí? O que é esse design? Será que design é estética? Tem a ver com estética do produto ou serviço? Não. Não. Será que o design tem a ver com um evento, determinado evento? Também não. Será que um design não é um produto? Tem a ver com produto? Também não, meus queridos. Não tem a ver com produto. Será que design thinking não é uma experiência? Também não. Tem nada a ver com experiência. Será que design thinking é um Photoshop? Não. Não é um Photoshop. Será que design thinking é o quê? Gente, exatamente. Design thinking é o cara do projeto. Muito bem, prof. Gostei de ver. Exatamente. É você pegar um projeto simples e acabando fazendo uma certificação, certo? Segundo o professor de Ciências de Computação de Yale, a última defesa contra a complexidade. Design é uma forma de mudar a vida e o futuro, certo? Segundo esse empreendedor, design é isso. É o cara do projeto. Porque design é um processo. Onde eu tenho que primeiro desenvolver um projeto centrado no ser humano, certo? Porque eu tenho que me colocar de acordo com as necessidades desse ser humano, certo? De acordo com as necessidades e desejos dele. Então, por isso que eu tenho que ter empatia para poder sintetizar, definir um projeto, ou um produto ou serviço, certo? Focando na real necessidade deste cliente, idealizando. Dentro dessas ideias existem várias alternativas cabíveis e possíveis, nos quais eu vou selecionar os melhores para prototipar, testar, certo? Mostrar, interagir, para ver se nesses casos eu consigo atingir meus objetivos organizacionais. Conseguiram compreender? É como a professora colocou. É o cara do projeto. Perfeito. É o cara do projeto. Então, o que é um design thinking, professor? Resumindo tudo que eu falei aqui para vocês, o design thinking é o equilíbrio
entre o negócio e a arte é a estrutura e o caos, a intuição e a lógica, conceito e execução, ludicidade, formalidade, controle, empoderamento, certo? Conceito que foi extraído do livro de Inovação e Estratégia de Windris Modern, certo? Então, estou mostrando para vocês a importância de desenvolver um projeto utilizando essa metodologia segundo Tim Brown, certo? Tim Brown que trouxe essa pegada. Então, gente, na prática, Design Thinking é uma abordagem que sempre vai ser centrada no ser humano que quer acelerar a inovação e solucionar problemas que são complexos. Existem vários problemas que são complexos. Então, o Design Thinking, ele tem esta visão sobre a questão do projeto, certo? Então, o projeto é voltado para o Design Thinking, tá? Professor, então vamos entender quais são essas etapas do Design Thinking, professor. Quais são essas etapas desse Design Thinking, professor? Queria entender melhor o que é que o senhor está colocando, né, nesse entendimento. Então, existem, segundo Tim Brown, as etapas do Design Thinking, que são o entendimento, primeiro passo. Existe um problema e eu tenho que trazer a solução. Existe um problema e eu tenho que trazer a solução. Então, entendimento, observação, ponto de vista. Esse é o primeiro entendimento do problema. Depois que eu entendo o problema, eu tenho as ideias, que eu vou buscar alternativas plausível para poder trazer dinheiro e também trazer solução. Então, o que seria? Primeiro passo, entendimento, observação, ponto de vista, ideação, prototipagem, testagem, interação. Então, vai gerando solução, certo? Então, meus queridos alunos, primeiro passo, pense no problema. Existe um problema aí na sua cidade? Vários, professor. Mas eu estou falando de problemas que pode ter alternativas. Um problema que pode ser alternativa. Um exemplo de um produto que tinha um problema. Vocês lembram da geladeira? Da geladeira antigamente, gente? Professor Lidiane, a geladeira antigamente tinha muito gelo. Muito gelo. Bastante gelo. Aí o que acontece, gente? Tinha bastante gelo. Aí o que as pessoas fizeram? Aí desenvolveram. Desenvolveram o quê? Gelo seco. Vocês estão me entendendo? Gelo seco. Aí, ó, e era um problema e agora não é mais problema. Isso que é bacana. Então, vocês estão conseguindo observar quando eu pergunto qual o problema? Existem muitos. Tem solução? Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Porque existem muitos problemas. Nós temos que procurar solução. Imediatamente. Deu para entender? Então, meus queridos alunos, estou colocando aí para vocês entenderem esses fatores.
Entender esses fatores. Entendendo esses fatores, eu consigo achar uma solução. Então, existem vários. Imagine aí, meu povo. Aí na sua cidade ou na sua vida existem problemas. Um exemplo. Um exemplo. Através da análise de comportamento das pessoas, o dono do Facebook entendeu que as pessoas não gostavam de ouvir áudio grande. Aumentou, ele colocou no aplicativo, né, do WhatsApp, que as pessoas podiam acelerar. Acelerar. Isso é um design thinking. Existe um problema, ele trouxe a solução. Centrado no ser humano. Centrado no ser humano, principalmente em questões de comodidade. Centrado no ser humano. Estou mostrando para vocês. Então, professor, bacana. Então, existem tantos outros. Aí eles colocaram esse exemplo aí de acelerar o áudio. Muita gente coloca com aceleração de áudio. Eu já não gosto muito. Eu escuto mesmo sem aceleração de áudio. Outros exemplos, professor, que o senhor pode dar de design thinking na prática? Para ficar melhor o nosso entendimento. Certo? Um exemplo. Que é um design thinking. O design thinking, gente, vou dar outro exemplo aí da lata de sardinha. Antigamente, você tinha que abrir as latas em si. Você tinha que comprar um abridor. Aí os caras estudaram, viram vários problemas. Tinha gente que não sabia abrir a lata de sardinha, a lata de milho, se cortava, derrubava. Aí foi o que eles fizeram. Eles fizeram um abridor fácil, sob pressão, de a latinha de azeitona. Eles fizeram desta maneira. Aí você pergunta, nossa, que massa. Não sabia. É desse jeito. E é isso. Eles vão fazendo. Vão melhorando. Ou eles inventam, ou eles melhoram. Conseguiram compreender, meus amados? A questão do melhora. Então vamos lá. Depois que você descobre o problema, você vai em entendimento. Como eu falei da lata de sardinha, dos milhos. Entendeu? Existe um problema. Um exemplo, pessoal. Antigamente, para você, professora Lidiane, você acordar, precisava comprar um despertador. Para você olhar o relógio, antigamente, você tinha que comprar um relógio de parede ou de pulso. Saber as horas. Antigamente, tu corria atrás de calendário do Paraíba. E lá no Paraíba, me deu um calendário. Nas casas dos interiores, na minha, era cheio de calendário pregado na parede. Cheio, cheio, cheio. Às vezes o papai ia pro Paraíba só para pegar o calendário. Agenda. Vixe, Maria, todo mundo tinha que comprar agenda para anotar alguma coisa. Aí o que o design think? Qual o problema? Levar tudo isso para um lugar só. Aí fizeram o celular. Antigamente era aquele celular 100, só a cobrinha. Não tinha nada, é só ligar e desligar. Aí veio
Agora tudo no celular. Tudo, tudo, tudo. Bloco de notas, bloco de anotações, relógio, despertador, cronômetro, tudo no lugar só. Então isso, meus queridos, é design thinking. Eu tive um problema, que é levar tudo num lugar só, podia acumular coisa, e agora eu tenho um entendimento. Aí você começa esse entendimento e observar, ter o ponto de vista, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos participar aqui, eu quero a participação de vocês. Bora lá, professora Flávia Vieira. Coisas que poderiam ser melhoradas, coisas que vocês gostariam que existisse. Vamos lá, me ajudar aí. Coisas que poderiam ser melhoradas e coisas que vocês acham que poderia existir. Aqui tem a questão de criar e inovar, o que eu estou testando com vocês. Criar. Criar é o que vocês gostariam que existisse. Inovar, o que podia ser melhorado. E aí, meus amados? O que poderia ser melhorado? Alguém? Aí, pense na sua cidade aí, Flavinha. Coisas que poderiam ser melhoradas na sua cidade. Alguém? Coisas que poderiam ser melhoradas. Que você pode, lembrando aqui, para ser um treinamento. E lembrando, considerando a sua realidade e não dependendo do governo e que também seja possível. Tenha uma viabilidade econômica, entendeu? Ótimo, perfeito, maravilhoso. Poderia ser o reaproveitamento dos rejeitos de quartzo, exato. Quartzito, né? Nem eu sei falar esse nome mais. Coisas que poderiam ser melhoradas, exatamente. Reaproveitamento desses rejeitos. Coisas que vocês gostariam que existisse. Esse reaproveitamento, ó, dá para, né, pegar os dois. Então, tem como reaproveitar, aí tem que fazer uma pesquisa. Se esse reaproveitamento, ele tem a viabilidade, a questão da pedra. Se tem como. É aproveitado, de que forma a gente pode aproveitar? De que forma nós podemos aproveitar? Fazendo o quê? Entendeu? Então, muito bacana a questão da pedra. Muito bacana essas questões. Então, nós temos aí um exemplo que a professora Flávia colocou aí pra gente. Um exemplo muito pertinente. Então, gente, design thinking, para vocês entenderem na prática, ele começa com esse pressuposto. Primeiro, entender o problema. Entender e fazer a discussão. E lembrando, para que vocês pudessem responder de maneira mais sucinta, mais clara, objetiva e transparente, era necessário fazer um brainstorming. Um brainstorming, professor? Porque a professora Flávia, ela tem essa visão de reaproveitamento. A outra pessoa podia ter outra visão. Isso aí é uma observação. Ou seja, eu tinha que ter um ponto de vista. Qual o problema da minha cidade? Qual o problema do cliente? Então, é o ponto de vista de cada um. Aí, com o ponto de vista de cada um, eu vou entender o problema para criar soluções. Eu tenho que entender o problema para criar soluções. Porque se eu não entender o problema, como é que eu vou criar soluções? Como é que eu vou criar soluções? Então, se faz necessário ter a ideia. Mas para ter ideia, se faz necessário
ter um brainstorm. Então, vou pegar eu, a Flávia, o Chicó, o Raimundo, a dona Filomena, se a gente se junta. Então, a quantidade de ideia importa? Importa sim. Cada um devia dar 10 ideias por participante. São 5 participantes. Cada um dá 10 ideias. Cada um dá 10 ideias. Após isso, construir a ideia sobre a ideia dos outros. Diz assim, nossa, Flávia, gostei da tua ideia. Mas o que você acha de fazer isso? Aí a Flávia, também gostei. Legal. Vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Então, isso é um brainstorm. Mantendo foco. Fique no assunto proposto. Não critique, nem julgue. A gente critica a ideia dos outros. Não critique. Não julgue. Seja palpável nas suas ideias. Faça com que a outra pessoa que esteja nesse grupo de discussão entenda a sua visão e consiga enxergar que você está tirando do papel. Consegue tirar do papel essa ideia? Sim. Ah, bacana. Bacana. Então vamos lá, vamos tirar essa ideia do papel. Show de bola, professor. Show de bola. Então tem essas ideias muito pertinentes que tem que ser colocado. Seja visual, palpável. Nunca coloque uma ideia que a pessoa não consiga enxergar. Tem que ser uma ideia que consiga. Encoraje as ideias doidas. Às vezes a ideia do teu colega é meio maluca. Ave Maria. A Flávia tem cada ideia, pelo amor de Deus. Mas aquela ideia que dá certo. Você tem ideia. Às vezes acontece. Conseguiram compreender? Então é interessante a gente entender essas ideias, encorajar as ideias. Então conseguiram entender, compreender? Então, meus amados alunos, é importante nessas questões o que é um brainstorm. A importância do brainstorm. A importância. Então tá aí. Depois que você constrói um brainstorm, meus amados alunos e amados professores, você vai prototipar. O que é prototipar? Colocar para testar. Desenvolver a sua ideia absurda. Tirar do papel. Tirar do papel, professor. Tirar do papel. Entendeu? Prototipar é testar. Testar. Tem um livro, meus amados alunos. Tem um livro chamado Segredo de Luísa, de Fernando Dolabella, que fala sobre Luísa. Não sei se você já ouviu falar do livro de empreendedorismo, certo? Anote aí. É muito massa esse livro. Segredo de Luísa. Com S, viu, gente?
O Segredo de Luísa, gente, foi escrito, certo, por Fernando Dolabella, certo? É um livro muito bom, é um dos maiores exemplos brasileiros quando se fala em empreendedorismo. Para tu ter ideia, gente, ele foi lançado em 2006. Tudo que eu estou falando aqui de entendimento, observação, ponto de vista, ideia, testagem, que é esse principal. Esse livro é altamente popular, altamente. Ele tem uma narrativa que pode ser relacionado a qualquer tipo de disciplina e também para aquelas pessoas. Vou fazer só um spoiler aqui. A Luísa, gente, que é a personagem central, é uma jovem de 20 anos, se eu não me engane. Ela morava, parece que em Minas Gerais, que essa história se transcreve lá. Lembrando que é uma narrativa, essa história é uma narrativa bem bacana, que é a Luísa Viana, se eu não me engano, o nome dela. É quase parecido com o seu, Flávia. É a Luísa Viana. Ela morava em Minas Gerais. E ela, na história, parece que fala sobre os pais dela, que é a Maria Helena, seu Geraldo, e o noivo, que não apoiou ela em nada, o Delcídio. Então, gente, Luísa, ela é louca para fazer um vestibular na área de comunicação. Mas devido ao pai dizendo assim, minha filha, não faça vestibular para curso que tu vai passar fome, não. Administração, comunicação, essas coisas. Eu quero que minha filha seja doutora, pelo menos odontóloga. Então, Luísa, influenciada pelo pai, seu Geraldo, nessa época, gente, ela acaba fazendo odontologia. Porque o sonho do pai era que ela se tornasse odontóloga. Sonho do pai. Ela sempre gostou da área de comunicação, mas ela acabou seguindo o sonho do pai. Não dela. Mas ela cedeu os desejos do seu Geraldo, que é o pai dela. Depois de aprovada, gente, ela foi mudar. Ela era de Minas Gerais, do interior, tá? Aí ela passou, ela foi para a capital. Ela acabou indo para a capital estudar na Universidade Federal de Minas Gerais. Antes da mudança, ela foi para casa de uma tia que gostava de cozinhar. Tia Fernanda, se não me engano. Ela era muito famosa na cidadezinha de Ponte Nova, de Minas Gerais. Ela é conhecida como Sereia Azul. Ela tinha um estabelecimento, gente, que vendia diversos tipos de produtos. E a Luísa foi para lá, passar uns dias. E a Luísa ficou, meu Deus, tia, mas a senhora tem muita coisa para vender. Muita coisa. E a senhora é bem inspiradora, viu, tia? Porque você abriu uma loja e ainda colocou seus dotes culinários. Entendeu? Pra fora. E a Luísa também gostava de cozinhar. Parece que puxou pra tia. Parece que ela tinha. E uma vez ela inventou, gente, um doce. Um tal de goiabada cascão. Então a tia que passou esse dote para ela, tia Fernanda. Aí o que aconteceu, meus queridos? Todo mundo gostava. Todo mundo gostava daquele doce. Todo mundo que passava naquela região, os viajantes, o público gostava. Quando a Luísa foi para Belo Horizonte, estava morando com sua irmã, que cursava administração. Ela passou em administração, sua irmã. E lá ela acabou oferecendo essa goiabada cascão de sua tia. Então, a primeira ideia de empreendedora na sua vida, essa primeira. Depois, muita gente, eita, Luísa, isso que doce magnífico. Tem um produto incrível. Aí ela começou a amadurecer.
Luísa decidiu o quê? Ir até a Ponte Nova para contar para sua tia, Fernanda. Deixando claro que o sonho de ser dentista nunca foi seu e que ela deixou a tia admirada com seu entusiasmo, mas também assustada, né? Tá doida, mulher, largar o curso de odontologia para empreender? A Luísa fez várias perguntas e compartilhou seus planos, que já havia até embalagem, gente. Olha o design aí, ó. Ela teve entendimento, ela observou, ela teve seu ponto de vista. Então ela acabou mudando até o nome. Não era Goiabada Cascão, ela disse Goiabada Maria Amália. Em homenagem à sua avó. Então Fernanda lembrou que Maria Amália sempre queria que ela se tornasse um doutor, né? Ou doutora na família. Então a tia disse, minha filha, não vá muito nesse mundo de empreendedorismo, não. Só você vai passar fome. Isso aqui é difícil. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins. A Luísa ficou desanimada. Passou a noite toda conversando com a tia. A primeira, que a tia disse, minha filha, pelo menos termine seu curso, de qualquer maneira. Porque se seria mais fácil convencer seu pai que dessa sua ideia. A segunda era que ela procurasse pessoas que pudessem ajudar para tirar essa ideia do papel. Então, quando a Luísa voltou para Belo Horizonte, procurou alguém em mente, um professor de computação, que havia desenvolvido a disciplina de empreendedorismo na faculdade. Então, ele foi procurar esse professor. E esse professor ajudou. Ajudou bastante. Então, meus queridos alunos, o que eu estou falando? A Luísa foi testando, fez pesquisa de mercado, fez uma viabilidade. Ela foi na sala de aula dela, colocou para as pessoas... ela testou o doce, né? Ela fez vários doces, Flávia. E colocou assim para os 30 amigos dela experimentar, de graça. Ela percebeu que aquele doce ele podia fazer um sucesso. Um sucesso enorme na vida dela. Mas ela teve muitos obstáculos, tá? Resumindo aí a história para vocês. Teve muito obstáculo, porque ela tinha que incluir embalagem, ela tinha que divulgar, testar, ela tinha que ter essas estratégias. Tem que procurar parcerias. Então ela conseguiu várias parcerias. Então o tempo passou, a goiabada dessa Maria Amália Delta fez grande sucesso, gente. Fez tanto sucesso que ela acabou exportando. A Luísa recebeu um prêmio de empreendedor global. Apesar dela não terminar o curso, gente, de odontologia, entendeu? Ela, né, acabou tendo uma ideia. Então, gente, aqui eu fiz o resumo do resumo de maneira bem completa. A história, um enredo que passa na história é muito maior que vocês possam imaginar. Muito maior. Muito maior do que vocês possam imaginar. O enredo é incrível, Flávia. É um livro que você se apaixona. Ele é um pouquinho grande. Dá para ler em 2 meses. Mas ele é magnífico. Eu, particularmente, gosto muito deste livro. Se eu fosse vocês, estão me ouvindo agora, eu compraria esse livro. Ou tentava, menos, procurar o resumo dele. Para vocês conseguirem entender. Olha o que ela fez, a Luísa. Entendimento, observação, ponto de vista, ideação, prototipagem, testagem. Entendeu? Foi isso que ela fez. Testou. Testou bastante. Com essas questões. Testou. Então, meus amados alunos, é um livro, eu lhe garanto, que vocês vão dizer assim, professor, que indicação gostosa. Eu li a primeira página, Flávio, você lê a primeira, você não quer mais parar.
A vontade é que a gente passasse assim 4, 5 dias lendo sem parar. Porque cada enredo, mais a gente se apaixona. Então aqui eu quis passar para vocês, meus amados alunos, a questão do entendimento, da observação, do ponto de vista, ideação, prototipagem, testagem e interação. Por isso que o segredo, o livro Segredo de Luísa, com S, tá, gente? Luísa de Fernando Dolabella. Coloca isso. Então eu tenho que saber medir, aprender, construir. Não deu certo, construo, faço a medição e aprendo. É um ciclo. É um ciclo. Certo? Ciclo. Tira esse I. É um ciclo. Tá, meus amados alunos? É um ciclo. Então, eu tenho que entender as etapas do design thinking, eu tenho que entender o problema e gerar a solução. Aí os doces. Goiabada, cascão, ela colocou goiabada da tia Amália. Fez bastante sucesso. E ficou rica. Fez sucesso. Ganhou vários prêmios. É um livro de 2006, mas é um livro que tem muito atual, gente. Traz diversos ensinamentos, perseverança, resiliência. Porque tantos não que ela levou na cara, tantos nãos. Não teve apoio do pai. Não teve, seu Geraldo. Não teve. Não teve apoio de maneira alguma. Muita gente criticou. A própria tia disse, não, minha filha vai estudar, minha filha. Vai estudar. Então ela foi perseverante. Então, gente, design é um processo que torna um projeto. Eu preciso entender, observar, definir, idealizar, prototipar. De onde eu tirei isso aqui? De onde? Tim Brown. Tim Brown, nome do autor do livro. Tim Brown. Então, design, gente, é inspiração, é ideação, é implementação. Você tem que montar um projeto. Mas para você montar um projeto, você precisa ver se tem viabilidade, se tem possibilidade, se tem desejabilidade. Lembrando que é centrado no ser humano. Trazer soluções. Então, na prática, resumindo aqui nossa aula de hoje, design, na prática, é uma abordagem centrada no ser humano que vai acelerar a inovação e solucionar problemas complexos. Vocês estão vendo aí? Solucionar problemas complexos. Resumindo a nossa aula de hoje para quase finalizar. Estão conseguindo entender, meus amados alunos? Estou colocando isso para vocês, porque para mim, como professor e amigos de vocês, é importante utilizar essa técnica. Essa não é técnica, tá, gente? Tim Brown, autor desse design thinking, ele fala que não é técnica, é uma metodologia. Então, e se é uma metodologia, ela precisa ser aplicável. Ela é muito atual. É quebrar paradigmas, velhos paradigmas, como ele coloca no livro dele. Tim Brown. Vocês podem procurar o livro de Tim Brown. Vou escrever o nome do autor, para vocês entenderem. O autor, certo? Tem vários resumos, certo? Ele que inventou essa questão do design thinking, ele é líder, ele é um cara da área, tá? É um dos melhores. Tem diversos livros, mas ele é o autor da ideia do design thinking. Foi ele que trouxe essa ideia, Tim Brown. Tim Brown. Certo? É, meu diretor? É assim que lê? Então, meus queridos, Tim Brown. Tim. Ó, aí, Tim Brown. Rapaz, tô aprendendo inglês, tá vendo, gente? Meu diretor aqui é poliglota, viu, professora Lidiane? Ele sabe falar. Então é Tim.
Timbral, ó, gente, tô aprendendo inglês. Não é, o brasileiro chama Tim. E o gringo, Tim. Tim. Rapaz, olha aí, gente. Tá vendo aí, gente? Eu sou privilegiado. Tem um professor de inglês aqui na sala, tá? É privilegiado. Então, as decisões têm que ser centradas no ser humano, questionar as questões, construir para pensar e interar, certo? E além disso, como eu faço isso, professor? Quais são os benefícios? Tá? Então, os benefícios do Design Thinking são 10. Colaborar, criar, ter otimismo, soluções inovadoras, engajamento de equipe, autonomia, multidisciplinar, visão, incentivo ao erro, assim, gente, diversas coisas. Certo? Se eu fosse resumir aqui para vocês o tanto de benefícios, nós ia passar a tarde todinha aqui falando sobre isso, tá? Gente, só tenho a agradecer. Espero que vocês tenham gostado, certo? Da aula de hoje, dessas 3 aulas. Amei a participação de vocês. Sempre amo, 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 tá? A participação. Então, bom final de semana. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana, tá, meus amores? Ó, beijo do gordinho. Até a próxima. Tchau, tchau.